Como todo mundo vem acompanhando, o Rio de Janeiro passa por uma crise de segurança pública. E há alguns dias, o presidente Michel Temer assinou um decreto de intervenção federal na segurança, que foi aprovado hoje pela Câmara dos Deputados e segue agora para votação no Senado. Essa intervenção reflete diretamente no resto do país. E para tirar algumas dúvidas sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Arilson Ribeiro. Boa noite. Boa noite, André. Muita gente está confundindo a intervenção federal do Rio de Janeiro com a intervenção militar que houve no Brasil no ano de 1964. Explica para a gente um pouco a diferença das duas intervenções. Isso. Essa confusão é muito comum, as pessoas de fato hoje elas têm confundido, achando que é a mesma coisa e não é. São duas coisas distintas, tá? A intervenção federal, de uma maneira bastante didática, seria a substituição de comando do Estado para a União. O objetivo disso é tentar pacificar uma área conflituosa e a intervenção ela tem previsão na Constituição Federal. Já a intervenção militar de 64, que é o chamado golpe de 64, né, era uma intervenção política feita pelos militares com o objetivo da tomada do poder central. Então, essa diferença básica entre as duas. E o que a Constituição fala sobre essa intervenção federal do Rio de Janeiro? Então, a Constituição, ela prevê a possibilidade da intervenção federal, da União, nos estados e no Distrito Federal. Ela, de maneira taxativa, ela traz lá as hipóteses onde pode ocorrer essa intervenção. Dentre essas possibilidades, nós temos lá o grave comprometimento da ordem pública, que seria o caso do Rio de Janeiro. A alegação do governo Temer com a intervenção foi essa, de que lá há um grave comprometimento da ordem pública. Então, é nomeado-se um interventor, que é a pessoa responsável pela organização daquela área, pegando o exemplo do Rio de Janeiro, na área da segurança. Então, tem um interventor, que é um general, ele é o responsável por organizar. Ele vai administrar e executar a intervenção dentro de um prazo pré-determinado pelo decreto da intervenção. Arilson, e o que essa intervenção no Rio de Janeiro pode refletir nos outros estados? Pois bem, nós sabemos que nessa área de intervenção, no período da intervenção, não pode haver modificação, André, na Constituição Federal. Então, isso quer dizer que alguns temas de alteração da Constituição, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que é um assunto que está em pauta e já está aguardando votação no Congresso Nacional. Então, essas alterações, como, por exemplo, a reforma da Previdência, ela fica suspensa até o final da intervenção federal. Ok, Arilson, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. E uma boa noite. Boa noite. O Jornal da CE volta em instantes.